Bom, hoje, o último domingo, nós temos 5 domingos, mas separamos apenas 4 para o mês da integração, com o tema atuação para cuidar, crescer, multiplicar, foram temas desses últimos domingos, e hoje, atuação para amar. A atuação de Deus para amar você ou a igreja, e a atuação de Deus para te amar, nós encontramos lá em João 3,16, que todos sabem de cor, né? Vamos recitar juntos? Porque Deus amou o mundo. Amar é. Quem tem acima de 35 anos vai se lembrar que existiam umas figurinhas, né? Figurinha, adesivo, né? Que vinha dizendo assim: amar é estar juntinho, amar é ouvir o outro, enfim, né? Não. Quem tem 35 para cima vai lembrar disso, né? As meninas gostavam muito disso, colava nas lancheiras, colava esses adesivozinhos no caderno, nos livros, enfim, fez muito sucesso. Nem sei se existe ainda isso, né? E aí, amar é. O que é amar? O que é amar? Amar é um sentimento descendente do amor. Amar é amor em movimento. Amar é ação vinda de um sentimento, vou repetir, amar é uma ação vinda de um sentimento imutável, vinda de um sentimento estático, sólido, robusto. Amar é ação vindo de um sentimento doador, resiliente. Amar é ação vindo de um sentimento sacrificial. Te lembra alguma coisa? De um sentimento perdoador, firme, estruturado. Amar é ação vindo de um sentimento convicto, inabalável, incondicional, que é o amor. Amar é amor em movimento. Entende? Se você diz que está amando, significa que você está agindo com todos esses atributos que eu acabei de falar aqui. Nós poderíamos aqui nos perder falando sobre o amor, as filosofias desse mundo aí, variações e mais variações do amor. Quando nós vamos para o mundo secular, para as mídias, você tem uma distorção do amor nas novelas, não é isso? Tem uma distorção do amor, um significado do amor nos filmes, nas produções artísticas, nas revistas, nos seriados. E geralmente, ou quase sempre, esses amores que são apresentados para a humanidade é um amor efêmero, é um amor impulsivo, um amor egoísta, narcisista, muitas vezes possessivo e tóxico. Quantas vezes você já não ouviu ao longo da sua vida: eu matei por amor? Alguns falam isso: eu matei por amor. Por amor não se mata, irmãos, por amor se morre. Jesus na cruz do Calvário. Amém, igreja? Irmãos, quando a gente pega na etimologia da palavra amor, filosófico, vindo do pensamento grego, eu separei 3 aqui para nós tratarmos essa manhã. O primeiro é o amor philos ou filia, que é um amor bom, é um amor entre amigos. Quem tem amigo aqui pode dizer: eu tenho um amigo, levanta a mão. Dizem que ao longo da nossa vida, né, quando você chega já a uma certa idade, você terá no máximo, com sorte, 5 amigos, né? E olhe lá, se conseguir, né? Porque é interessante que eu conversando com minha filha, acho que essa semana, aí ela estava falando sobre os colegas da escola, né? Ah, que meus amigos, não sei o que. Eu falei: Luísa, não são seus amigos, são seus colegas da escola. Amigo é outro nível, né? O philos é um amor importante,
e que nós vivemos sim, é o amor entre amigos, é um amor recíproco, um amor que tem uma sintonia entre você e esse seu amigo, sua amiga, é um negócio gostoso de se viver e conviver, é o amor filos, é um amor que entrega resultados, ou seja, você ama o seu amigo e entrega resultados para ele, carinho, afetividade, ajuda, um churrasquinho, conta uma história que faz ele rir, ela ri, mas também é o amor que tem a expectativa de receber algo em troca. Então, o filos, você ama o seu amigo, a sua amiga, mas está aguardando com expectativa receber da mesma forma, algo em troca que te traga satisfação, alegria, prazer. E nós temos em 1 Samuel 18, 1 a 3, um texto que fala sobre esse amor filos, que é importante ao longo da nossa história. Depois que Davi, 1 Samuel 18, de 1 a 3, diz assim: depois que Davi e Saul terminaram de conversar, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonatas se tornou o seu melhor amigo. Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornaram o melhor amigo dele. Uma troca. Davi amou filhos, Jonatas, filho de Saul, e ali Jonatas tinha alegria e prazer em estar com Davi, conversar com Davi, conviver com Davi, e da mesma forma Jonatas tinha alegria, satisfação e prazer em estar com Davi, conviver com Davi e ouvir Davi. Uma troca de amor, expectativa de receber alguma coisa. Algumas pessoas dizem: parei de falar com fulano, minha amiga, meu amigo, não liga para mim, não manda mensagem, não sei o que. Eu tenho amigos, 2 em comum, na minha época de juventude, antes de me converter, que eu fico sem mandar mensagem, sem falar com eles 10 anos. Mas quando a gente consegue entrar em contato, é algo tão extraordinário, o sentimento é tão bom. Ele não me cobra de eu ligar para ele, mandar mensagem, nem eu cobro. Quando acontece, está bom demais. Às vezes acompanho ali nas redes sociais, e vida que segue, entende? Alguns não, para de falar com o amiguinho, porque o amiguinho não deu resposta, é o filos. Eros é um outro amor. A maioria das pessoas acha que o eros é um amor só voltado para o sexo, tem a ver com o sexo, mas não é só isso. O eros é a paixão, eros é sentimento que te impulsiona a obter resultados. Sabe quando você aí, quem está estudando para a prova, para o Enem, para um concurso, para tirar uma nota boa, o que vai te impulsionar para você gastar 8, 10, 12 horas de estudo é o eros, é a paixão pelo resultado desse estudo, ao fazer a prova e conseguir ali obter o teu prêmio que você quer. Sabe o medalhista que passa 4 anos se abstendo da família, dos eventos da família, Natal, Ano Novo, festas, 4 anos treinando, acordando de madrugada, se é da natação, a piscina está fria, não importa se está quente, ele está lá se esmerando 4 anos. Quem é que impulsiona ele todas as manhãs e não deixa ele ou ela desistir desse treinamento? É o eros, é a paixão. Paixão pelo quê? Pelo resultado, para subir no pódio, de preferência medalhista de ouro. É aquilo que te impulsiona. Portanto, o eros é bom, é um amor bom. Só que esse eros é tão interessante. Ontem nós tivemos até aqui na nossa aulinha, né, de ontem, falou sobre essas substâncias químicas do cérebro. O eros é aquele que coloca dopamina, serotonina, adrenalina, que vai você ficar bombando para você cumprir a tua missão. Só que o eros e o filo têm algo em comum. O eros, amor eros e o filos, eles têm interesse. Eles aguardam um retorno. Eles precisam receber de volta o investimento que estão fazendo. E na verdade, esse amor eros e filos, o amor pelo amigo, ou essa paixão que te impulsiona a realizar coisas,
Você só se movimenta porque você já sabe inconscientemente que você vai ter um retorno. Lembra que eu falei do coleguinha? Se o coleguinha não entrar em contato, fica chateado e às vezes até corta a relação, porque é filos. Você tem expectativa de receber alguma coisa com este sentimento que você está entregando. Agora tem um outro amor. Quem sabe o nome do outro amor aí? Ágape. Ágape é diferente. Porque tanto Eros e Filos, eles têm o interesse pessoal no prazer que proporciona esse relacionamento. Ágape não. E é interessante sobre o Eros e a paixão, o Eros é a paixão, antes de falar do ágape, porque isso é importante falar, a ministra falou aqui algo sobre isso. Deus dá uma sintonia boa, né? É interessante, você percebe que o culto é uma coisa só? O Eros é uma paixão que te impulsiona. Mas o que acontece? Toda paixão não dominada faz com que o seu eu morra. Traz a morte do eu. A idolatria, lembra? Quando você se apaixona por alguma coisa, pelo seu estudo, pelos seus negócios, pela sua empresa, pela sua vocação, seja o que for, pelos filhos, pela esposa, que foi falado aqui, pelo casamento, se você se apaixona de forma alucinada, sem controle, isto pode se tornar uma divindade para você. Por isso que a paixão não dominada vira a morte do próprio eu. O objeto de desejo se torna mais importante que a minha própria segurança. O objeto de desejo, que é a paixão, se torna mais importante que a moral, que a ética. É só você lembrar dos corruptos. Paixão pelo dinheiro. A moral se foi. A ética se foi. O objeto, se ele se torna mais importante que a minha própria segurança, as crenças e a própria vida correm risco de morte. Algumas pessoas são apaixonadas por aventura, né? Quanto mais velocidade, mais risco de morte. Quanto mais pular de bug jump, mais risco de morte. Não é isso? Quanto mais salta de paraquedas, mais risco. Se a paixão for descontrolada, o seu risco de morrer, inclusive a sua fé, ela é latente. Portanto, que temos que ter controle. O prazer muitas vezes é maior que a minha própria consciência. E nós encontramos essa busca do Eros, do prazer na palavra de Deus. Quando nós vamos na família de Davi, e ali encontramos, em 2 Samuel 13, de 1 a 2 e 14, 15, que diz o seguinte, 2 Samuel 13, de 1 a 2 e 14, 15, diz assim: depois de algum tempo aconteceu o seguinte: Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã só por parte de pai, tá bom? Tinha uma irmã, lembra que os reis, eles tinham dezenas ou centenas, né, de mulheres. Depois de algum tempo aconteceu o seguinte: Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita, cujo nome era Tamar, por quem Amnon, outro filho de Davi, se apaixonou. Eros. Amnon ficou obcecado, perda de controle sobre a paixão. Se apaixonar por alguma coisa, não nesse caso, mas por uma carreira, pelo filho, pelo casamento, né, por status, seja o que for, isso faz parte, é a pulsão que te impulsiona, mas a perda do domínio sobre isso leva você ao pecado. Amnon ficou obcecado, a ponto de adoecer por causa da meia-irmã Tamar, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Amnon, porém, não quis ouvi-la, ele arma uma cilada para ela, e ali ele tenta agarrá-la, e ela fala, não, 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 e aí vem o versículo 14, Amnon, porém, não quis ouvi-la, ela rejeitou ele, sendo ele mais forte que ela, a violentou. Logo depois que a paixão, o Eros, foi satisfeito, logo depois Amnon sentiu uma forte aversão por ela, mais forte que a paixão, diz o texto, que sentira. Então disse, levanta-se, saia. Paixão não controlada gera pecado e morte, que Absalão foi morto pelos seus próprios irmãos. Portanto, quando nós falamos de o amor filos, que é entre amigos,
Esse é um bom amor. Quando falamos do eros, que nos impulsiona a realizar coisas, é um bom amor, desde que seja controlado pelo Espírito Santo de Deus. Se nós perdermos o controle, e obviamente para ter esse controle do Espírito Santo de Deus sobre o eros e o filhos, eu tenho que estar em santidade, buscando na palavra e orando com nossa devocional diária. Agora o ágape, que vocês já falaram, o ágape já é um amor sacrificial, que é João 3,16, é um amor de sacrifício. Quando pensamos em amor, irmãos, nós cristãos o associamos imediatamente a Deus, e nós vamos seguir por esse caminho. 1 João 4, 19 e 21 diz assim: nós amamos porque Ele, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nos amou o quê? Primeiro. Então, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar ao seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. O próprio Deus, nos dá este mandamento: quem o ama também deve amar o seu irmão, independente do jeitinho dele. Você pode não gostar do jeitinho, mas deve amá-lo. Você pode condenar o seu pecado, e deve, mas deve continuar amando. E o que é amar? É interceder, é buscar por ele, é investir o seu tempo de oração e comunhão com Deus para resgatar este teu irmão ao qual você discorda do pecado, da atitude, da ética, da moral, mas mesmo assim continua o amando. Neste texto já podemos perceber que aquele que ama a Deus não tem outro caminho, não existe outro caminho para o cristão, para aquele que diz que ama ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo, a não ser imitar a Deus, ser semelhante a Jesus. E se Deus ama, eu que amo a Deus não posso me furtar de amar. Por quê, irmãos? Acontece algo extraordinário. Quando você crer em Jesus como único e suficiente Salvador, e vem o ato salvífico, e nesse processo de ato salvífico, apesar de ser um ato, você passa pelo processo relâmpago, né? De reconhecer pecado, de reconhecer o quê, irmãos? Reconhecer o quê? Pecado. Você reconhece que é pecador, sim ou não? Reconhecer pecado, se arrepender, confessar e pedir perdão. Se eu não passei por esse processo, não continuo passando por esse processo, que a santificação é isso, significa que existe algo errado em mim. Mas quando nós passamos por esse ato salvífico, recebemos o selo da salvação, eu estou salvo, significa que o amor, que é Deus, Deus não tem amor, Deus é amor, este amor que é Deus, entra em meu coração e mente, e eu passo a não mais viver aquele amor eros filos. O eros e o filos não é mais importante para mim, porque Deus, que é o amor, passa a habitar o meu coração. E toda a minha pauta da minha vida, em primeiro lugar, por mais que eu tenha pulsão, o impulsionamento do eros para fazer coisas, realizar coisas, esse mural foi feito com o eros, paixão, vamos fazer, realizar, e por isso gastaram horas trabalhando e se esmerando, mas o eros, o fazer uma coisa, não pode ser mais importante do que o ágape. Entende? O ágape, que é Deus que habita em mim, ele faz eu passar a viver semelhante a ele. Por isso que o texto nos diz que não é possível eu dizer que amo a Deus se eu não me compadeço, se eu não me entristeço por aqueles que estão sofrendo, por aqueles que estão em mazela, por aqueles que estão em risco, por aqueles que estão entristecidos, por aqueles que estão chorosos, por aqueles que estão passando por necessidades, tantas necessidades. Eu não posso viver minha vida com paixão e tendo meus relacionamentos de amizade feliz se eu sou salvo. Se o ágape habita em mim, eu posso ser tudo isso, buscar as conquistas desse tempo,
Posso ter meus relacionamentos de amizade, mas as conquistas dos relacionamentos de amizade não podem ser maior do que o meu amor por Deus. E esse amor de Deus, que é o amar, ele passa a me movimentar a favor do reino dele. Neste texto já podemos perceber que aquele que ama a Deus não pode ser diferente de Deus. Quem ama a Deus tem que amar o seu próximo. E eu sempre falo aqui, irmãos, porque o evangelho é o que? Repetição. A nossa função aqui nessa terra, até que Cristo volte e Ele nos leve, é pregar o evangelho. E pregar o evangelho é amar, é se compadecer, é ter graça e misericórdia. Mas antes de pregar o evangelho, eu preciso estruturar essa pregação com oração, a intervenção de Deus sobre a vida do indivíduo. Isso é amar. Quando eu separo um tempo da minha vida para não pensar só em mim, mas naquele que compadece de salvação, eu estou amando em movimento. Quando você não mais pensa só em você, nas suas alegrias, nas suas necessidades, e começa a investir o seu tempo para intervir sobre a vida do outro, você está amando. Amor em ação, em movimento. Você está atuando na vida do outro. Hoje eu falei isso para a nossa classe. Falei, olha meus irmãos, alunos aí da classe Boas-Vindas, o seu culto não é de espectador, mas é de participante. Talvez nesta manhã, falei para eles, tem alguém aqui que esteja extremamente entristecido. Eu não sei. Talvez na manhã de um culto desta igreja ou de uma igreja esteja alguém pensando em morte, desanimado, destruído emocionalmente, sem fé, não consegue nem mais interceder por si, nem mais crer. Eu estou falando de salvos ou não salvos, não importa, mas está derrotado em todos os sentidos. E é cada um de nós aqui, como a igreja de Cristo, que temos que estar aqui como coparticipantes do culto, mas intervindo espiritualmente por aquele que está do seu lado, por aquele que veio na igreja e parece até que está bem no semblante, mas que dentro dele está arrasado, terra arrasada. O amar é em movimento quando eu estou aqui buscando de Deus receber, mas também estou ligado no Senhor, dizendo, Senhor Deus, tem misericórdia daqueles que estão talvez como eu sofrendo, ou sofrendo muito mais do que eu. Quando você não mais é o centro de si mesmo, como Deus envia o seu Filho como sacrifício vivo, deixando de ser o centro da glória, mas descendo como homem para sacrifício vivo. O ágape em mim e na igreja em você é entender que você é o ágape, é o sacrifício vivo todos os dias por aquele que só vive o filos, por aquele que só vive o eros, mas que ainda não tem o ágape. E por não ter o ágape, ele precisa daquele que tem o amor, que é Deus, para intervir. Mesmo que você não tenha tudo aquilo que você gostaria de ter, mas você tem o principal, que é o ágape do Senhor. Amém, igreja? Como é que Deus ama? Deus ama de forma relacional. Você vai ver em Gênesis. Gênesis, Deus se relaciona com a própria criação, Adão e Eva. Relacionamento pessoal. Visitava, fez com as próprias mãos. Deus ama de forma sacrificial, que nós já lemos João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho para aquele espetáculo cruel, ele vendo o seu próprio filho sendo martirizado na cruz brutalmente. Deus ama de forma sacrificial. Deus ama de forma abundante. Salmos 23, versículo 5. Unge minha cabeça com óleo, meu cálice, superabundância. O evangelho de Jesus em você, o ágape, que é Deus que habita em você, ele não é para você só, ele superabunda, ele transborda. É por isso que missões está fazemos missões
aqui interculturais, em outros municípios, outros estados, outros países, porque é o transbordamento do ágape que é Deus em nós, vivendo para pregar o Evangelho. Deus ama de forma abundante. Deus ama de forma incondicional. Lucas 6, 27 e 28 diz assim: digo, porém, a vocês que estão me ouvindo, ame os seus inimigos. É fácil, irmãos. É impossível, na verdade. Humanamente é impossível. Humanamente é impossível você, humanamente falando, orar por um político corrupto. Humanamente é impossível você orar e abençoar a justiça desse país, ou aqueles que estão em cargos de justiça desse país, humanamente. Mas o ágape que habita em você, você começa a viver um outro nível, amar inclusive os seus inimigos. Amar os inimigos não é concordar com suas práticas, mas é desejar para ele aquilo que você recebeu de Deus. É entender que você um dia foi inimigo de Deus, e pela graça, a favor, sem merecimento, ele te tornou amigo, por causa do amor incondicional na cruz do Calvário. E você não é melhor e mais especial, ou mais cheirosinho, bonitinho que o seu inimigo, entende? Tanto você era inimigo de Deus, quanto o seu inimigo, se existe, também é inimigo de Deus. A mesma graça, amor gracioso que foi derramado sobre a tua vida, sobre a minha vida e a vida da igreja, é o mesmo amor, o mesmo Cristo, o mesmo ágape, que deseja alcançar aquele que te faz mal. Só quem tem essa compreensão é quem tem um ágape, habitando e incendiando. E diz o 28, bendigam aqueles que o maldizem, orem por aqueles que o maltratam. 1 Coríntios 13, 4, 5 diz, o amor é paciente, o amor é bondoso, ágape, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os próprios interesses, não se ira, não guarda rancor. Esse é o ágape de Deus em você. Você sabe que Deus não guarda magoazinha de você, né? Deus não guarda rancorzinho de você. Quando nós reconhecemos o nosso pecado, nos arrependemos, confessamos e pedimos perdão, algo extraordinário acontece. Dos seus pecados, eu não me lembro mais. Deus não fica magoadinho. Se Deus, que é o ágape, que habita em mim, não guarda rancor, quem sou eu para ficar guardando rancor? Clame ao Senhor, irmãos. Clame ao Senhor para que você possa ser curado, para que o Espírito Santo venha sobre a sua vida e apagar da sua memória essas dores, essas mágoas que te maltratam tanto. Somente quando nós nos olhamos no espelho de Cristo e olhamos e vemos quem nós somos verdadeiramente sem Ele, é que nós vamos conseguir olhar para o outro indivíduo que nos perseguem, que criam leis perversas, que fazem as maldades que nós conhecemos, que atrapalham ou tentam atrapalhar sua vida, mas olhar para ele com graça, misericórdia. No Filos não tem graça e misericórdia, no Eros não tem graça e misericórdia, porque é interesse, mas no ágape, que é Deus, que habita no coração da igreja, a graça e misericórdia todos os dias até a consumação dos séculos. Eu quero concluir lendo um texto de 1 Pedro aqui, depois um outro texto rapidamente para vocês, que diz o seguinte, 1 Pedro 4, de 8 a 10. Mas sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros. Ardente amor, irmãos. Não é qualquer amorzinho, entende? Ardente ágape, uns para com os outros. Porque o amor, o ágape, cobrirá a multidão de pecados. Ágape, que é Deus na cruz do Calvário, morto e ressurreto, cobriu a multidão de meus pecados. Ágape, que é Deus na cruz do Calvário, cobriu a multidão de seus pecados. E continua cobrindo as multidões de pecados nossos, da igreja, até que Ele venha. E é isso que Ele está dizendo, cobrirá a multidão de pecados. E esse cobrirá uma multidão de pecados
É um preço doloroso e caro, mas inevitável para aquele que foi agraciado pelo perdão. Se eu fui perdoado, eu perdoo. Se você foi perdoado, você perdoa. 9. E esse perdão, ele vai gerar em você o seguinte: sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmuração. Recebe bem, trate bem, cuide, irmãos. Muitos anos atrás, eu fui visitar uma senhora que já não é mais membro nosso aqui, e o marido dela saiu de casa, abandonou ela e os filhos, e foi viver a vida. Os anos passaram, as décadas passaram, ela envelheceu, o marido envelheceu. Quando ele ficou doente, o que aconteceu, irmãos? Eu fiquei chocado. A mulher que ele estava, parou em frente à casa dela com o carro, ele já é idoso, abriu a porta do carro, bateu na porta dela e falou: pega aqui seu marido. Sabe o que ela fez? Ela recebeu ele. Recebeu ele sem poder, que era uma pessoa humilde. Colocou ele num quarto, numa cama, cuidou dele, irmãos, se eu não me engano, uns 3 ou 4 anos, até ele morrer. Isso não é humano, isso é ágape, isso é Deus em nós. E quando eu cheguei lá, irmãos, eu confesso para vocês que eu não sabia da história, né? E ela me contou aquilo, eu fiquei meio chocado, eu precisei alguns segundos para conseguir compreender que amor é esse. E ela falava com tanto carinho, não do homem, não do Eros, entende? Não do Filos, porque nunca foi amigo dela, mas do ágape. Ela tratava com carinho aquele homem moribundo, que no final dos dias ele nem mais comunicava, ela só estava guardando o partinho. Isso é o amor, de 1 Pedro 4:8. Cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros. O ágape, dispenseiro, é aquele que cuida, um mordomo, que distribui de forma correta, adequada, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. A graça que você ou eu recebemos, não é para nós, é para dispensar, entende? Distribuir. E essa distribuição de graça, como essa esposa, ela passa pelo perdão. Se você não perdoar, você não vai conseguir distribuir graça. Porque aquela falta de perdão lá atrás vai adoecer você no todo. Não pense que uma falta de perdão te adoece só com aquele indivíduo, não. A falta de perdão adoece você no todo. O teu relacionamento com todos. Você vai se magoar fácil com a igreja, se magoar fácil com o pastor, se magoar fácil com o teu irmão, se magoar fácil com o teu marido, se magoar fácil com teus filhos, com teu pai, com tua mulher, com todos. Porque você não perdoou. Agora veja como a química é algo extraordinário que pertence ao Senhor. Preste atenção nesse texto, para a minha conclusão. Se o louvor quiser subir, pode subir. Para se formar uma molécula pode ser de oxigênio, hidrogênio, de água, né? Aí vou dar uma de inteligentinho aqui, tá? Oxigênio O2, hidrogênio H2 e a água H2O. Para se formar uma molécula, você vai colocando átomos ali dentro. Mas existe um limite de átomos a ser colocado dentro desta molécula, senão ela vai colapsar. Tem um limite. Por isso temos o cloreto e o hipocloreto. Está no limite máximo. Temos o clorato e o perclorato, limite máximo do clorato. Você tem o pergamanato e o peróxido. Você está no nível máximo de átomos dentro daquela molécula. Da mesma forma, quando você está em seu limite máximo, você usa o prefixo per. Permanganato, perclorato, peróxido, não é isso? Uma coisa pode estar feita, mas ela pode estar perfeita. Você pode seguir ou você pode perseguir no seu limite máximo. Você pode permanecer, você pode perfazer, percorrer, perseverar.
per como nível máximo. Se você fala que é o amor é o oposto do egoísmo. Concordam comigo? Sim ou não? O amor é o oposto do egoísmo. João 3,16. No egoísmo você recebe, é o filos, é o elos. No egoísmo você recebe, no amor você doa. Então, se você deseja doar em grau máximo, em limite máximo, você perdoa. Quando você vive no limite máximo do amor ágape, você é curado, você é sarado. As tuas tristezas são curadas, as suas angústias, os seus temores. Se você viver o eros, se você viver a vida inteira o filos, você vai estar sempre aguardando alguma coisa de alguém que não pode te entregar. Como alguém pode tirar alguma coisa de um baú que nunca foi colocado lá? Como você pode esperar alguma coisa de alguém que não tem Cristo Jesus, que Ele te ame como Cristo amou a igreja? Não vai. Ele precisa receber primeiro de você o limite máximo do amor, que é o doar, perdoar. E a partir daí você não tem mais interesse em receber, você passa a viver o ágape, amando, abençoando, intercedendo, clamando, orando, sem dores, sem culpa, aguardando que um dia esse mesmo ágape que te alcançou, que ele possa alcançar aquele que te ofendeu, que ele possa alcançar aquele que te entristeceu, que ele possa alcançar aquele que criou feridas profundas em você. Quando você viver no limite máximo do amor, que é o perdoar, você é curado, e a sua vida devocional é curada, a sua vida como família é curada, a sua vida como pessoa, como servo do Senhor é curado. Porque você não vai viver mais uma vida esperando receber, porque o ágape é transbordamento. Na cruz do Calvário foi o transbordamento em Cristo Jesus por amor a você, igreja. E a minha vida e a vida sua da igreja deve ser um transbordamento de amor todos os dias, clamando, buscando e perdoando aqueles que nem merecem, como você não mereceu. Que Deus o abençoe esta manhã. E se você chegou aqui com o coração pesado, apertado, que agora nessa última canção, adore ao Senhor, agradeça ao Senhor, louve ao Senhor, dizendo: Senhor, eu quero me libertar de toda mágoa, de toda dor, de toda tristeza, de todas aquelas ofensas que fizeram ao longo da minha vida. Eu quero derramar o ágape nesta manhã sobre a vida destes que me feriram, sobre a vida destes que me magoaram, dizer que eu os perdoo, amando-os no máximo do amor ágape. Vamos adorar o Senhor, nos colocar de pé. Qual é a canção?